Reiniciar para a segunda parte aqui, para a gente concluir, né, a ideia que o Maestro estava discutindo, porque agora a gente começa a falar do que vai ajudar. Show, Maestro? Tá escutando bem? Eu tô, e você? Perfeito. Bom, enquanto o pessoal entra aqui, né, o pessoal retorna, esperar um pouco o pessoal retornar. A gente interrompeu, né? Porque a gente falou até agora só de problema, cara. Do que gera, do que pode ter, né? Da pessoa com diabetes, a síndrome de metabolismo, né? A questão da obesidade em relação com diabetes, do sedentário, mas está na hora de a gente botar uma luz aí nesse negócio para a gente não deixar o pessoal deprimido no São João, né? Então, a gente vinha falando da mesma forma que o sedentário, né, ele está mais propenso pela falta do exercício, a gente pode pensar que o exercício pode combater essas situações frente, né, ao que ele vem sofrendo ao longo do tempo, não é isso? Exatamente, exatamente. Alguns estudos têm sido realizados, eu acho que há pelo menos umas 3 décadas, para a gente entender melhor a interferência do exercício aeróbico, principalmente. Hoje tem sido visto muito também o HIIT, o exercício intervalado de alta Intervalado. intensidade, e o efeito disso, sobretudo, na inflamação, de uma forma geral, ou a inflamação silenciosa. Falando da inflamação silenciosa, especificamente, pegando mais o exercício aeróbico, alguns artigos, eles mostram que quando você realiza uma atividade física, que não precisa ser nada absurdo, você vai entender muito bem, todo mundo vai entender, que estiver ouvindo aí, participando da live, vai entender mais ou menos qual é esse exercício. Quando você, quem é da área da fisioterapia, vai perceber, eu vou falar de uma forma e vou explicar, tá? Quando a gente faz um exercício aeróbico que atinge a capacidade, a capacidade aeróbica de 65%, de 60%, por exemplo. A capacidade aeróbica máxima do indivíduo, ela pode ser calculada por várias fórmulas. Existe a fórmula de INBAR, que é talvez a mais próxima do real, e tem aquela de Torricelli, que é um pouco menos rigorosa, digamos assim, mas ela serve para a gente fazer uma alusão, tá? Essa fórmula aí que fala, por exemplo, que eu vou calcular o quanto de capacidade aeróbica eu tenho, qual o máximo de exercício aeróbico que eu posso fazer, por exemplo, que o meu corpo suporta antes de entrar num colapso, antes de eu ter, por exemplo, um ataque agudo do miocárdio, por exemplo. Basta eu calcular 220 menos a minha idade. Eu costumo falar, desde quando eu entrei na faculdade, nas FIP, eu conto essa piada, já não tem mais graça, viu, Zé? Eu falo que minha capacidade aeróbica máxima é 200. Aí quando eles fazem a conta, minha idade fica de 20, né? 20 anos. O cara já E já pra, tá abatida já. não cola mais, né? Então, fazendo uma conta real agora. Digamos que minha capacidade aeróbica máxima, que tem relação com a minha frequência cardíaca, a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Digamos que a minha
capacidade aeróbica máxima seja determinada por essa fórmula como sendo de 184 batimentos por minuto. Ou seja, eu consigo realizar uma atividade aeróbica, segundo essa fórmula, sendo mais específico, até que essa atividade aeróbica, ela proporcione um efeito no meu organismo que seja de elevar minha frequência cardíaca até 184. Então, isso seria a minha capacidade aeróbica máxima. 60% disso vai estar lá por volta dos 108, 110 batimentos por minuto. Isso eu alcanço, 60% da capacidade aeróbica máxima, eu vou alcançar, por exemplo, quando eu faço uma caminhada rápida ou um trote leve. Basicamente, o que é que eu estou pegando essa mensagem que você estava transmitindo? Existe critério para se fazer uma atividade, né, que realmente surta efeito nessa condição. E aí você está falando dos critérios que são super seguros e não basta eu dizer, eu vou fazer exercício e vou ali caminhar. Aí vai caminhando, olhando para o céu, devagar, né, conversando com as pessoas, parando e tal. Provavelmente essa capacidade que ele precisaria atingir de maneira segura, calculada, estabelecida, ele dificilmente não chega. Ele, nesse estágio, ele está abaixo da dose que ele precisa, da dose de exercício necessária. E se a gente está sempre abaixo de uma dose necessária, a gente nunca alcança o resultado. Aí chega aquelas pessoas, né, que vai dizer, essa conversa aí que vocês estão, né, fazendo na live é meu balela, porque eu já tentei disso e não tive resultado, porque ou o pessoal espera resultado de forma imediata, na outra semana, 2, 3 dias, né, 2, 3 semanas, ou ela está fazendo há muito tempo, mas sempre numa dose muito abaixo do que ela precisa, né? E aí os efeitos dela nunca vai se chegar, a pessoa começa a cair em descrédito do exercício, poxa, o meu exercício não funciona isso que você está falando aí. Então, me resta conviver com isso. O problema é porque muitas vezes essa tomada de decisão é feita sozinha, né? Pega aí algumas informações na internet, faz sozinho, não procura profissional e acaba experienciando isso. Não sei se você vê também dessa forma, Maestro, mas pelo menos a mensagem que você está me trazendo é basicamente isso que eu pude traduzir. É engraçado, Zé, que para a gente entender o estilo de vida louco que a gente leva, a gente precisa se afastar um pouco dele, né? Eu acho que hoje, quem vivenciou, quem chegou até aqui nessa fase da quarentena, vai entender bem isso, porque se afastou um pouquinho da sua rotina natural. E aí você começa a entender facilmente que emoções, elas interferem, por exemplo, em tudo no seu corpo, inclusive na inflamação. Eu não quero falar sobre isso agora. E o sedentarismo, de forma mais importante, talvez tão ou mais importante do que isto. Porque quando você é sedentário, além de você ter um metabolismo bem mais baixo, uma demanda energética bem mais baixa, um sistema oxidativo bem menos treinado para reagir, inclusive, a substâncias que você ingere, que você consome diariamente. Então, se você é sedentário, tudo seu, todo o limiar basal do seu organismo, ele está um pouco mais rebaixado no que diz respeito a capacidades de reação.
tanto você vai estar mais vulnerável, como você, optando por ser sedentário, perde a oportunidade de tratar as outras situações aí que te inflamam, outros fatores, outros mecanismos aí que provocam um acúmulo de citocinas pró-inflamatórias. E aí, neste contexto que você falou, é muito mais fácil a pessoa chegar para você, Zé, como chega aí no seu consultório, na sua clínica, falar assim, eu apresento essa dor e quero... O que é que você deseja? Eu quero melhorar, eu quero que você desapareça daqui com essa dor. Só que não tem possibilidade de pintar. Vou voltar para aquela analogia da primeira live, lá da segunda. Não tem como você pintar um belo quadro numa tela que já está meio que completamente já pintada e meio que borrada. O que você vai, sua técnica, por melhor que seja ali, suas abordagens terapêuticas, suas intervenções, elas vão dizer muito sobre você ali naquele instante. Por exemplo, enquanto profissional, se você falar a dor é na cervical, ou avaliar a cervical, se a dor é no punho, pode ter relação com a cervical, por melhor que você seja do ponto de vista técnico, quando ela sair da porta do seu consultório, muitas vezes até sem dor, ela precisa mudar os seus hábitos. Porque se ela não, por exemplo, não faz uma atividade física, como um exercício aeróbico, trocando em miúdos, uma caminhada permanente, por um tempo mínimo aí de 20 a 30 minutos diariamente, durante um determinado período, de maneira que essa caminhada seja numa velocidade que impeça ela de conversar com a outra pessoa do lado, porque senão ela vai ficar muito ofegante, então ela não está mudando este quadro. Então, eu sempre falo, eu tenho certeza que você fala isso para os seus pacientes também, o tratamento não é só aqui dentro do consultório. O tratamento tem a minha parte e tem a sua parte. E uma das partes do paciente é reduzir a sua inflamação silenciosa, caso ele apresente indicativos de que tenha alguma inflamação silenciosa. Só que o que acontece, mas é porque nesse aspecto que a gente está colocando, a gente dá a responsabilidade também ao paciente e não é fácil. A gente sabe que não é fácil ele inserir uma rotina que ele não está acostumado. É necessário, não é fácil. E muitas vezes se procura algo milagroso, porque é bem mais fácil eu tomar uma pílula que me promete melhorar as minhas dores e eu resolvo experimentar ela porque o esforço é mínimo, né, do que experimentar uma atividade que vai trazer algum desconforto no início, porque você está saindo de uma zona tranquila, que você está adaptado, verdade que está mal adaptado, mas está, né? Você está numa zona de conforto. Sair dessa zona de conforto nunca é fácil, nunca é tranquilo. Mas a partir de que você sai, permanece no nível mais acima, por mais tempo, você se adapta e precisa aí de um novo estímulo para subir mais um degrau. É muito mais fácil descer ladeira do que subir ladeira, na verdade, né? Então, mas é necessário, porque você só chega no alto se você subir, né? Se você escalar e ter a visão panorâmica do que você alcançou. É dali que você consegue ter essa visão, né? E para a gente finalizar esse aspecto, o que eu lembro que você colocou muito bem, né? Em outras ocasiões que a gente já conversou,
o campo das emoções, ela fecha todo esse arsenal de informações, né? Sobre todas essas perspectivas, o que eu penso, a crença que eu tenho, os pensamentos do que eu posso alcançar, isso meio que também determina todo esse processo, né? Exatamente, exatamente. É incrível que não tem como a gente falar de dor, de inflamação, sem falarmos de emoções. É impossível, não tem como. Por que isso? Todas as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, elas vão modificar de uma forma ou de outra, elas vão ser captadas, elas vão adentrar elas terão acesso a áreas do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso central, que são de extremo valor para aquelas vias da dor. E além disso, essas emoções, elas modificam substâncias que têm total relação com a inflamação, como as citocinas pró-inflamatórias. Logo, emoções ruins, e isso não sou eu que falo, mas eu falo de uma forma muito resumida, facilitam as vias da dor, ou seja, fazem com que o indivíduo seja um indivíduo que vai apresentar episódios de dores tanto mais frequentemente quanto mais persistentemente do que aquelas pessoas que recebem, captam mais ou experimentam mais emoções boas. Então, falar de emoção não é tão complexo assim, tendo em vista que todos entendem o que é alegria, tristeza, estar apressado, ansioso, enfim. Nesse cenário, entendam que vocês podem, se vocês não conseguem regular muito bem as suas emoções, existem mecanismos para isso, tá? E a gente está cansado de ver por aí aplicativos falando sobre técnicas de meditação, a própria respiração, a própria atenção plena ao movimento e muitas outras coisas podem ajudar ao indivíduo gerenciar suas emoções. Mas uma das coisas que eu posso falar para o meu paciente, sem adentrar a área de outros profissionais, por exemplo, é explicar o que é a dor, explicar o que é a inflamação e explicar para essa pessoa como as emoções interferem nestes dois aspectos. E falar um pouquinho que os pensamentos, eles podem gerar emoções boas ou ruins. E isso a gente consegue filtrar muito facilmente. Então, se a gente, por exemplo, fala que em tal canal o noticiário é só de mortes, canal A, por exemplo, o noticiário é só de mortes, de contaminados, de história de quem, da família de um ente que veio a óbito em virtude de tal patologia qualquer. Eu não quero também adentrar aqui nesses detalhes que são desnecessários. Se a pessoa
ela pode mudar o canal para, sei lá, um filme, qualquer coisa que seja, que não seja isso, faça essa opção, essa escolha, para que essa informação não influencie seus pensamentos e que seus pensamentos não se transformem em emoções negativas, influenciando tanto do ponto de vista bioquímico, a inflamação e a sensibilidade do sistema nervoso central, tanto para facilitar a dor como para mantê-lo inflamado por mais tempo. Perfeito, Maestro. Muito. Vou até abrir os comentários aqui, não sei se tem alguém querendo tirar algumas dúvidas, mas a sua colocação, né, desde todas as etapas que a gente venceu, falando do processo de inflamação agudo, a diferença entre inflamação sistêmica e os componentes, que a gente pode dizer assim, quais os componentes, que você até resumiu aí, foi muito proveitoso. Obrigado mais por esse tempo seu, tá? De estar aqui com a gente, de estar compartilhando essas informações de coração num dia de São João, né? A gente aqui levando essas informações que vai ficar gravado. Inclusive vou gravar até com títulos diferentes, né? Primeiro que eu vou gravar lá, vou editar a diferença entre inflamação aguda, inflamação silenciosa, né? E aqui a influência do sedentarismo, né? E das emoções na inflamação silenciosa. Para ficar até melhor o pessoal procurar essas informações. Mas suas considerações finais, a gente acabou, né, prolongando um pouco do papo que acabou fluindo de forma bem tranquila. Espero que o pessoal quem acompanha até o fim, tenha gostado. Mas aí as suas considerações. Então, Zé, você sabe, e as pessoas que são do nosso convívio sabem muito bem o quanto eu admiro você enquanto pessoa e enquanto profissional, né, cara? E eu não poderia só agradecer a você pelo convite, mas eu gostaria de falar que eu tenho você como referência, eu tenho Danilo Vasconcelos como referência, e eu sinto que a escolha que nós fizemos, ela é carregada de missões que a gente entende muito bem, né? Quais são essas missões. E é público e notório que a gente precisa sempre abrir mão de, sei lá, de coisas que talvez não sejam tão proveitosas, como, por exemplo, sei lá, falar sobre coisas ruins. Por exemplo, no momento atual, vou ser bem específico. Hoje a gente vive um momento de divisão no país, de divisão, em que um grupo acha que é melhor do que o outro e o outro acha que é melhor do que um. Qualquer discordância de ideias, né? E o que a gente precisa hoje em dia. Exatamente. O que a gente precisa não é disso. Eu acredito que isso não resolve problemas coletivos. Nunca resolverá. Jamais resolverá. Então, se não for com união, com abrir mão, por exemplo, de coisas que são desnecessárias, nós não vamos construir absolutamente nada. Então, é neste sentido que eu falo assim, eu te admiro muito e eu quero que as pessoas entendam que isso é possível, não é, Zé? E isso eu falo para todas as outras pessoas que estão ao meu redor, assim, porque isso é muito importante no dia de hoje. Mas eu não te admiro, Zé, não é porque você é do meu partido político ou pensa igualzinho a mim, não. Não só por isso, né? Porque a gente pensa muito parecido, mas tem muito mais além disso que eu acredito que as pessoas que pensam diferentes, elas podem também continuar construindo juntas
coisas para o bem comum, que fogem do muro Maércio Mota e fogem do muro Zé Diego, para que as pessoas entendam que essa mensagem ela vai além de uma simples live, não é? Exato. Ou aí eu, Cara, obrigado, Nilson. Você sabe que a valeu. recíproca é verdadeira, cara. Eu te admiro também bastante. A gente se conhece, engraçado que a gente se conheceu na faculdade, né? Já te admirava você no nível, numa mais à frente na formação, mas parece que nossos laços se estreitaram depois dos muros da faculdade, né? A gente se aproximou Com certeza. depois de um tempo de formado, né? Depois que a gente se reencontrou em alguns cursos e tudo mais. Eu acho que pela afinidade, né? Por esse respeito mútuo que tem, a gente consegue se aproximar e discutir, né? De forma sempre sadia e engrandecendo a profissão. Cara, muito obrigado pelas palavras. Eu admiro demais você. Também é uma referência para mim, né? Assim como outros colegas. E é sempre bom a gente ter amigos que, mediante a distância e ao tempo, a conversa é a mesma. Flui de Certeza. forma. é, E assim, a reflexão, só finalizando o que você colocou, a gente está em prol da profissão, cara. A gente, mesmo você da mesma profissão, o pessoal acha que a gente precisa concorrer e tudo mais, mas é nessa interação, nessa conversa, eu sendo ajudado por você, a gente tentando ajudar uma a outra, que a profissão cresce. Muito Certeza. mais que isso, é que o paciente acaba recebendo a ajuda que nós, fisioterapeutas, podemos oferecer para ele. Então é esse o nosso empenho, né? É a nossa missão de ajudar o próximo, de colocar aquilo que Deus colocou para a gente como instrumento para ajudar no processo, né? De cura, de ajuda às outras pessoas, e só agindo dessa forma, se aproximando dos próximos, né? Dos irmãos também, que a gente consegue seguir nisso, né? Exato. Zé, você me permite só uma palavrinha final? Sim, sim. Falar aqui do fisioterapeuta Nilson, rapaz. Ele foi colega lá que participou de um curso no Rio de Janeiro, de liberação Bem miofascial. legal. Nilson Borges, de Madureira, botafoguense, mora lá no Rio de Janeiro. E agradeço pelas palavras e também por todos os outros alunos aí que eu vi entrarem, como por exemplo o Jennifer, como por exemplo o Danilo. Olhem, é uma gratidão enorme. Eu vi alguns pacientes que na primeira parte entraram também. Eu fico muito grato aí por tanto pacientes meus, né, e seus, estarem ouvindo aqui, prestigiando. Isso é muito bom. Eu gosto sempre de falar no final isso, de tudo que eu falo, e você deve ser testemunha aí, viva disso. A gente não está aqui à toa. Eu aprendi isso por um caminho que eu acho que demorou. Ó, Adília, um abraço, Adília. Faltou você aqui. Pois é, Adri. Um abração. E eu aprendi muito depois de Zé, mas eu estou correndo atrás do prejuízo hoje. E minha relação hoje com, não só com o Zé, com todas as outras pessoas, se tornou muito melhor a partir do momento em que eu tive uma relação mais estreita com Deus. E as coisas começam a fazer muito sentido na minha vida a partir de então. E eu falo sempre isso no final, porque eu me emociona, não tem jeito. Não tem jeito, não é porque. Então, desculpa aí se a voz vai travar. Eu penso que não só a religião, mas sim a comunhão com Deus, a relação estreita com Deus, vai trazer a paz e a calma necessária para todas as situações que você vivenciar. Existem muitos textos bíblicos que eu me imagino dentro do cenário, sabe? Imagina, Brunão aí, fisioterapeuta do esporte em Recife, que bom ter o prestígio aí de Brunão, a presença de Bruno aí. Eu percebo que, antes de tudo, um abraço, viu, Bruno? Antes de qualquer coisa,
Se a gente entender o quão é importante isso, eu falando lá dos textos bíblicos, tem situações em que você vê pessoas que estavam numa situação tão adversa, como, por exemplo, como é que a gente poderia conceber, imaginar, prever que um rei de baixa estatura, como Davi, pudesse ter tantas vitórias em campos de batalha? Então, são coisas como essas, assim, que são gotinhas de fé que deve ser acrescentada à sua fé. Então, conhecer mais disso e falar mais das pessoas sem medo sobre isso, vai fazer com que as pessoas elas possam entender qual é o papel da gente aqui. E não é de se envaidecer, não é de se orgulhar, porque isso destruiu um anjo que não está mais no céu. Foi o orgulho e a vaidade, não foi outra coisa. Então, assim, o que a gente precisa fazer é tentar se ajudar. Se as pessoas entenderem isso mal, a gente lamenta, mas continua tentando ajudar, não é? Para que tudo de melhor aconteça na vida de todos nós, que estamos, inclusive, num momento muito frágil hoje, muito incerto, inclusive para o amanhã, né? Verdade, maestro. Lindas palavras aí que você colocou. Fico feliz, né, por tudo que você falou, né? Realmente toca, é que a gente se sente sensibilizado também. E vamos seguir nessa, meu amigo, porque é uma missão, como você falou, né? Cada um tem a sua missão. E o que há de comum nessas missões é que a missão que Deus colocou para cada um é que a gente precisa influenciar e amar o próximo como a si mesmo e ajudar cada vez mais aquele que está próximo da gente. E às vezes o próximo não está tão distante, né? Mas a gente acaba se distanciando. E nesses tempos de que a gente acaba colocando e entendendo mais essa missão, né? A gente acaba tão fragilizado em diversas situações e essa pandemia está questionando muita gente nisso, né? Exato. A gente está sendo, digamos assim, internamente questionado e colocando a fé à prova, entre aspas, né? Mas Deus fortifica, fortalece e a intimidade com Deus faz a gente se aproximar cada vez mais e ficar mais próximo de Deus, mais fortalecido, conhecendo uma força que a gente até nem conhecia antes, né? No meio Exatamente. dessas provações. Cara, um grande abraço, prazerzaço aí ter você aqui. Essa reflexão no final aí, não estava no roteiro, mas no nosso roteiro não estava, né? No nosso, É verdade. mas tem um propósito, como você colocou, né? E sempre tem um propósito. Um grande Ex- abraço, meu amigo, e até a próxima. Abração, até mais. Abraço a Valeu, todos. meu amigo. Tchau. Tchau.